Olá, pessoal do Descomplicando o Reumatismo. Estamos continuando a nossa série Descomplicando o Reumatismo, da cabeça aos pés. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Lida Magalhães. Ela trabalha como fisioterapeuta dentro da Escola Paulista, tem uma experiência muito grande com pés e com palmilhas. Então, é uma pessoa que vocês têm que aproveitar muito as orientações que ela vai dar aqui para a gente. Obrigada, viu, Lida, por estar participando aqui do Descomplicando. Eu que agradeço. Olá a todos. É muito bom poder dividir um pouquinho do que eu aprendi. Eu sou formada pela USP, trabalhei um tempinho na Santa Casa, mas estou na Escola Paulista há muitos anos. E na disciplina de reumatologia, a gente começou a ver a necessidade que aqueles pacientes tinham de alguém que cuidasse dos pés. E eu carrego esse prazer de estudar os pezinhos. Ai, que bom. Então, voltando a conversar sobre os pés, essa é a segunda parte. Quem perdeu a primeira, assista os anteriores para vocês terem o prazer de aprender muito sobre pés. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre pés planos. O que é o pé plano? O pé plano é bastante comum, é um pé hipermóvel. É um pé que não se sustenta tão bem. Ele não consegue manter a sua estrutura para poder absorver bem a carga. Ele é um pé interessante, é ótimo para nadar. Não é a pessoa para correr. Porque ele não tem capacidade de distribuir a carga no pé todo. Então, isto leva a algumas alterações bastante ruins. Então, aqui nós temos um pé normal e já aqui um pé cavo. O pé cavo é o contrário, é ruim para nadar, mas é bom para correr. Então, a gente tem que orientar a pessoa ao esporte que é mais adequado. O pé plano vai para natação, vai para bicicleta, e lá eles têm bom desempenho. O pé cavo já tem um desempenho ruim para nadar, mas para correr é bom. Então a gente tem que reconhecer a característica da pessoa, primeiro, para poder ajudá-la melhor. Ok. Aproveitando essa imagem aqui, se alguém lá de casa quiser saber que tipo de pé ele tem, o que a gente pode fazer? O jeito mais fácil é andar na areia. Areia molhada, quando você anda, marca o pé bonitinho. Olha que legal. Se a areia molhada está longe, você pode pegar um papel de embrulho, abre uns 2, 3 metros, passa guache debaixo da pele e dá uns 3 ou 4 passos. É o do meio que vai mostrar, porque o primeiro ainda está muito melecado, não dá para ver bem. Mas os passos do meio vão mostrar qual o tipo de passada que você tem. Uhum. E o pezinho da criança, quando ele nasce, geralmente ele não tem esse arco todo, né? Na primeira parte, você falou que a criança demora, né, na marcha, né, para começar a andar realmente. Então, fala um pouquinho pra gente, nos bebês e nas crianças, como é que a gente vai olhar esse pé? Veja, criança, quando nasce, a gente chama que tem um pezinho que é um pãozinho. É proibido olhar para o pé da criança até 3 anos. Porque o pé é gordo, não vai mostrar nada. Então, o pé de criança até 3 anos, todos vão aparentar ser chatos. Planos. Só aí que dá para saber o que vai ser. Então, aquela criança que sai da maternidade de sapato, eu paro mãe na rua para dizer, não, tire o sapato. O pé da criança é para conhecer o mundo. Ela não usa para andar, ela usa para se expressar. Então, o pé de criança não usa o sapato. O pé de criança até 3 anos é proibido olhar para ele. Ok. E quando é que esses pés mais cavados, eles vão precisar de ajuda? Se tiver dor. Tem alguns pés escavados que são já mais patológicos, no caso do pé torto congênito, de um pé neurológico, aí é outra coisa. Mas o pé cavo mais escavado, ele é muito rígido, ele não deforma. Então ele transmite mais vibração para cima, para as articulações de joelho, de quadril, de coluna. Alguns trabalhos até dizem que pode levar à lesão do disco intervertebral. Então precisa de ajuda para dissipar essa carga. Tá. Só para dar uma relembrada aqui,
aproveitando a imagem que nós temos, falar um pouquinho sobre esta área aqui, que é a área que o famoso esporão, né? O esporão de calcânio. Antes a gente tem uma faceite, né? Qual a diferença da faceite do esporão de calcânio? Tempo. A faceite é começo, o esporão a coisa já está lá há muito tempo. Então a fascite é muito comum hoje, porque muita gente fica muito em pé, aumenta de peso, todas essas questões. E uma parte do tendão do calcânio rodeia e mistura com a fáscia debaixo do pé. Isto, se muito solicitado, dói, inflama. Aí vai indo com o tempo, o corpo diz assim, essa inflamação precisa de solução. E ela faz um esporão, que é o que aparece no raio-x, que no ultrassom aparece como irritação. Então, isto daqui é só consolidação daquilo lá. Lembrando que muitos lugares vendem umas palmilhas com buraquinho no meio. Vejam, o esporão não é assim. É assim. Aquele buraquinho não faz nada. É dinheiro jogado fora. E tem algumas outras questões de alguns tendões que podem doer à volta. Então, nem toda fasciite é um esporão. Algumas questões que a gente chama fasciite podem ser outros tendões. Precisa de alguém com bom olhar para resolver o que é. Só lembrando, a fasciite plantar, esse tendão aqui, a inserção dele, onde ele gruda no osso, ele inflama. E tem algum tipo de sapato que neste caso, da fasciite plantar, piora? Os fininhos. E é curioso uma coisa. Quem tem mais fasciite, pé plano ou pé cavo? Talvez o cavo. Os dois. O excesso dos dois. Esta estrutura aqui, ela segura o arco do pé. E aqui ela se divide em 5. E aqui ela é uma. Então, no pé cavo ela é solicitada porque o pé não deforma. No pé plano ela é solicitada porque o pé não segura. Os dois lados tem. O que caracteriza muito esta pessoa que tem a fasciite é na hora que ela fica parada há muito tempo, que ela põe o pé no chão e levanta, dói. Então, esta é a característica, mas como eu falei, outras coisas podem simular um pouco. Nesse caso, que tipo de sapato você orientaria para esse tipo de Um sapato com apoio de arco, eu preciso, no pé cavo, eu preciso levar o chão para o pé. No caso do pé plano, eu preciso elevar um pouquinho este pé. E lembrando que o pé é uma estrutura complexa, não é só pôr um arco, não. Tem que saber o que faz para recuperar a estrutura do pé. Então tem que ser leve, macio e ter alguma palmilha que distribua melhor a carga. E exercício. Tá, e em tipo de salto, aqui é mais o plano ou um salto pode ajudar aqui um pouquinho? Pelo menos um pouquinho de salto. Um pouquinho de salto sempre é melhor. Agora, quando eu uso um salto um pouco maior, eu vou ter retração desse tendão. Quando eu descer para o chão, vai piorar a situação. É ineficiente aumentar só o salto. É melhor aumentar a extensibilidade, melhorar este músculo que está muito retraído. Tá bom. Só lembrando, para quem está nos descomplicando, é muito importante a gente saber que também a fasciite plantar, essa região aqui com dor e o esporão, é um diagnóstico diferencial das espondilites. Isso é aqui uma das diferencial. Então, por isso que se você tiver uma dor no calcanhar que está há mais de 3 meses, com outras dores articulares, não é só um problema local do pé, pode ser um problema sistêmico, que outras articulações estão também comprometidas. Então, neste caso aqui, a gente está colocando um pé que foi, vamos dizer assim, inflamado por um calçado, por uma marcha inadequada, né? Isso é um raio-x exatamente de espondilite que eu tinha. Que esse aqui, o esporão aqui, algumas pessoas podem ter. Às vezes faz um esporão também aqui, o inferior e o posterior, né? E aqui é o local da carga, né? E lembrando que a espondilite, embora seja mais masculina, em mulheres ela às vezes é incompleta e isto pode ser um sinal de alerta. Com certeza, né? E como vamos agora falar um pouquinho sobre os joanetes. O que é que a gente tem sobre os joanetes?
O Joanete, como eu falei, é para quem pode. Então vejam, estes ossinhos dentro do pé são os grandes culpados. Vejam, o segundo mais longo enfraquece a capacidade de movimento do primeiro, e daí eu ainda boto num sapato fechado de bico fino. Resultado, Joanete. Então isto é para quem pode, principalmente quem tem o segundo meta mais longo, porque tem gente que tem o segundo dedo mais curto que o primeiro, mas o meta é mais comprido. Tudo pode acontecer. Só para o pessoal descomplicando, o meta é esse ossinho que fica maior dentro do pé. Então, por isso que é importante, quando vai fazer uma avaliação do pé, você tem que ter um raio-x, gente. Com carga. Com carga. Ele vai ficar de lado, assim como a gente viu aqui do esporão, para a gente conseguir entender a dinâmica óssea, porque é um pouco diferente do que a gente vê o pé visto só a olho nu, vamos dizer, né? Então, isto daqui às vezes é familiar e vem por linha materna em geral. Às vezes não é direta, às vezes é avó, tia, sobrinha. Às vezes é avó, mãe, filha. Algumas vezes algum filho resolve herdar o que não precisava. Mas o Joanete é um dos mais comuns, mas tem a ver com a forma do pé e com o calçado usado. Talvez homem tenha menos, porque não gosta de sapato bico fino, não tem aquele afunilamento, né? É mais um sapato mais quadrado, né? Bem, e agora vamos conversar um pouquinho sobre as queixas mais de dor nos dedos. Nos dedos, o mais comum, a gente tem o neuroma de Morton. O neuroma de Morton é uma sensação de queimação, de um prego entrando, alguma coisa muito aflitiva, especialmente calçada. Ao longo do tempo, isso vai evoluindo e às vezes até sem calçado também dói. E isso é uma condição neurológica de um nervinho que passa aqui no meio, que fica espremido na cabecinha daqueles ossos aqui de dentro. Isto com uma palmilha bem feita dá para aliviar e às vezes só com cirurgia. E uma das técnicas que a gente faz para descobrir, você aperta. Eu não tenho coragem de fazer isso com meus pacientes. Quando o médico já me diz que tem, eu não preciso refazer. No caso da gente, dentro do diagnóstico diferencial das coisas, você faz o testezinho que você aperta. Se você se sentir que está doendo ou o choque, pode ser uma das possibilidades. Aqui quem cuida é o ortopedista, gente. Bem, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre os dedos que eles estão se curvando, né? E ele acaba formando calo, ele fica mais embaixinho dos pés. Vamos querer falar um pouquinho sobre esse dedo? Os dedos, eles têm a ver com o tipo de calçado e a falta de músculo. Fazer os dedinhos ficarem encurvados, eu tive pessoas que usaram sapatos menores do que os seus pés. E isso é muito prejudicial, tem que usar o sapato adequado. Porque se apertar, vai poder fazer garras. É muito comum ter garras em artrite reumatoide, até osteoartrite, às vezes com os nódulos de Heber e Bouchard também facilita fazer. E se pegar no início, a gente consegue manter sem piorar. Mas se deixar para o final, realmente pode luxar a articulação metatarso-falângica e aí não tem volta, aí só ortopedia. O que seria luxar? É um desvio dorsal. A primeira falange, ela vai escorregando, porque veja, quando eu ando, o pé faz uma pressão de dorsiflexão da primeira falange. A primeira falange é empurrada e o sapato encurva, certo? E isto mantido, pode fazer com que escape os tendões e eu inverta o movimento. E aí a calosidade aqui é terrível. A luxação, geralmente, em termos médicos, para ficar mais fácil, porque já que é o descomplicando, né? É alguma coisa que sai do lugar. Então, luxou o ombro e não volta. Luxou o ombro, saiu o osso do lugar. E não, no caso aqui do pé, ele vai sair da conformação, do alinhamento que tem aquele dedo, vamos dizer. Então, ele sai do lugar. Então, nisso faz os desvios. Começa a ter desvio. Tanto os tendões, eles também enfraquecidos, como ela falou, a musculatura também desvia o pé. E aí é outro problema.
A gente vê muita luxação na artrite reumatoide e muito em mão. Engraçado que apesar de mão, a não ser que você está usando, né? Pessoa que usa muito a mão, mas pé, teoricamente pela carga, ele às vezes não tem tanto quanto mão. Veja, a mão, ela pega coisas. Então, a luxação é aqui. O pé, ele empurra o chão. A luxação é o contrário. Mas o mecanismo é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. E na mão, o desvio é lateral, porque a gente pega e faz aqui. Existe uma força maior nesse sentido. No pé também. Então, muitas vezes, os dedos também escapam. Então, e o que nós podemos fazer para preservar a saúde dos pés? Hoje a estrela é os pés. Vejam, isso daqui é interessante. É um pezinho bonitinho, não é? Você diria que o primeiro dedo é mais longo? Levemente. Eu acho que um está diferente do outro, né? Ninguém tem o pé igual um ao outro. Mas assim, dá a impressão que esse primeiro dedo está mais longuinho, né? Vejam que surpresa o raio-x. O segundo está mais longo. De um lado e do outro. E ela está se queixando de muita dor nessa região. Porque este dedinho aqui não está carregando a carga que poderia. Porque o outro, na hora de tirar o pé do chão, fica apoiado e esse já saiu do chão. E isto, com uma palmilha, a gente consegue dar uma melhorada. Tá? Mas a gente tem aqui, então, para ver como acontece a deformidade dos dedinhos, que tem diferentes tipos. Tem garra e tem botoeira. Tá? Então, são diferentes formas que o dedo pode se deformar. E o mais raro é um que só cai a pontinha aqui. E cuidados. Vejam. Não. Melhor. Só que nem sempre é o da moda. O problema é o raio da moda. Quando a gente tem a sapateira cheia de sapato de um jeito, alguém muda a moda para você trocar todos os sapatos. O que eu já falei sobre o croque, que não dá. Calo. Se você tirar o calo, rapidamente ele vai se refazer. Você tem que saber por que está formando o calo. Porque a pele aprende a repor aquilo para se proteger. E um sapato que tenha uma sola mais grossa, mais absorvível. E exercícios. Tem que exercitar. Tem que pegar coisa com o pé. Pode passar a bolinha debaixo. Pode se alongar. E tem que fazer muito este movimento. Para quem tem fasciite, isso daqui é o mais importante. Antes de sair da cama, deita de barriga para cima, puxa os pés para cima e conta rápido até 60. São 30 segundos. A pessoa levanta da cama com menos dor. Essa bolinha eu acho fantástica. Tanto a bolinha como a garrafa, né? A garrafa com água gelada também. Você pode pegar uma garrafinha de água, tira um pouquinho de água, põe no freezer. Especialmente para fascite aguda. Aí você rola debaixo do pé, aquilo alivia muito. Uma coisa que a gente a gente vê muito queixa, agora está saindo um pouquinho, queimação nos pés. Pessoal, às vezes, o pessoal fala muito de queimação. Tirando o diabético, né, que tem uma neuropatia e às vezes tem alguns tipos de carência de vitamina B12, alguma coisa assim. O que mais essas queimações, assim, não sei se você vê muito no dia a dia. Tem algumas pessoas que se queixam. Eu tenho a impressão que tem a ver com aquela almofadinha consumida. Porque quando eu comprimo esta almofada diminuída, a circulação reduz e todos aqueles tecidos começam a gritar: quero sangue, quero oxigênio. Pois é, e pode ser isso, mas tem doenças vasculares e neurológicas para se tirar da frente antes de aceitar só isso. Precisa uma boa pesquisa médica. Outra coisa também uma vez uma pessoa falou assim de você fazer alguns banhos no pé, né, com água morna, pôr um pouquinho de sal para dar
uma sensação de calorzinho, às vezes umas bolinhas de gude para ficar ali brincando, talvez fazer aqueles exercícios, né, de pegar a bolinha, colocar a bolinha. Você costuma orientar algum tipo de... Olha, a água quente é gostosa. Banho quente, tem coisa mais gostosa no mundo? Então, banho quente no pé é gostoso, mas assim, em termos de efeito mesmo, é muito pequeno. Em algumas circunstâncias que não haja lesão neurológica, vale a pena fazer banho quente e banho frio. Banho de contraste. Fazer uma bacia com água quente, uma bacia com água fria, da torneira com alguma pedrinha de gelo. No inverno não precisa do gelo. Começa no quente, fica uns 3 minutos. Aí troca 1 minuto frio, 1 minuto quente, 1 minuto frio, 1 minuto quente, várias vezes. Termina de novo no quente. Isto alivia a dor. Por quê? Eu estou fazendo um aumento rápido de circulação. Com o quente eu tenho vasodilatação, com o frio, vasoconstrição. Isso é um exercício vascular. Então ajuda a remover aquela circulação edemas, né? mais parada, auxilia. O bem-estar que as pessoas relatam é bem interessante. Ok. Então, mais algum exercício que a gente possa fazer dentro desse Eu acho que contexto? esses são os mais principais, importantes. né? Com isto, os alongamentos daqui Sim. da panturrilha. Isto, da panturrilha. Este exercício todo idoso poderia fazer, porque eu vejo muito na clínica que o idoso tem dificuldade em levantar a ponta do pé. E se o pé não levanta na hora de andar, a pessoa bate e pode cair. O idoso Então, este é feito não somente para fasciite, mas para manter uma boa mobilidade do pé. Leda, eu não sei nem como te agradecer essa aula que você deu para a gente sobre pé. Aprendi bastante. É difícil a gente encontrar uma pessoa que tenha uma experiência tão grande com o pé. E vocês aqui do Descomplicando, eu espero que vocês coloquem em ação tudo que vocês aprenderam hoje, porque a gente teve uma aula muito boa de pé. Muito obrigada, Leda, pela sua participação aqui conosco, viu? Foi um prazer, eu que agradeço. Tchau, gente. Até a próxima, viu?